Dormir. Meditação. O pacote foi entregue. Espero que possa ler meus pensamentos, Mestre Kigun. Não ouço sua voz desde aquele dia em Polis Massa, quando o Mestre Yoda me disse que eu poderia entrar em comunhão com o Senhor por intermédio da força. O Senhor vai se lembrar de que decidimos que eu deveria levar o filho de Anakin a seus parentes, por segurança. Essa missão agora foi cumprida. É tão estranho estar aqui, neste lugar e nestas circunstâncias. Anos atrás tiramos uma criança de Tatooine, achando que ela era a maior esperança da galáxia. Agora eu trouxe outra de volta, e com o mesmo objetivo em mente. Espero que a coisa saia melhor dessa vez, porque o caminho até esse momento foi cheio de dor para toda a galáxia, para meus amigos e para mim. Ainda não consigo acreditar que a Ordem Jedi acabou e que a República esteja corrompida e nas mãos de Palpatine, e Anakin também corrompido. Os holovídeos que vi dele chacinando as crianças Jedi no templo ainda assombram meus sonhos, e estraçalham meu coração em pedaços, vezes sem conta. Mas depois do horror das mortes de crianças, uma criança também pode trazer a esperança. É como eu disse, a entrega foi feita. Estou no alto de uma cadeia de montanhas com minha besta de montar um Eupi de Tatooine, olhando para a propriedade dos Lars lá atrás. Owen e Beru estão do lado de fora, segurando a criança. O último capítulo termina, um novo começa. Vou procurar um lugar aqui por perto, mas, se eu ficar muito tempo, imagino que Owen vai querer que eu me mude para outro lugar, mais longe. Pode haver sabedoria nisso. Pareço atrair problemas, até mesmo em um lugar remoto como esse. Aconteceu uma confusão ontem em Anchoreade, e antes disso, um problema em um dos passaportos por onde passei. Nada estava relacionado comigo, felizmente, nem ao motivo pelo qual estou aqui. Mas não posso me dar ao luxo de reagir às coisas como Obi-Wan Kenobi mais. Não poderei sequer ligar meu sabre de luz, sem que esse gesto grite Cavaleiro Jedi a todos ao redor. E, mesmo em Tatooine, imagino que alguém saiba o que é isso. Então, esse será o fim. De agora em diante por tanto tempo quanto seja necessário. Vou cuidar de minha vida e me manter longe de problemas. Não posso brincar de Jedi nesse mundo e ajudar a salvar os outros mundos ao mesmo tempo. O isolamento é a resposta. Uma cidade, mesmo um vilarejo como Anchoreade, tem um ritmo muito rápido. Na periferia, entretanto, a história deverá ser outra. Já posso sentir o tempo se movendo de modo diferente, ao ritmo do deserto. Sim, imagino que as coisas serão mais lentas. Estarei longe de qualquer lugar e sozinho, com nada a não ser meus arrependimentos para me fazerem companhia. Se ao menos existisse um lugar em que pudesse me esconder deles. Parte 1. Capítulo 1. Tudo lança duas sombras. Os sóis haviam determinado isso na aurora da criação. Eles eram irmãos até que o sol mais jovem mostrou sua verdadeira face para a tribo. Era pecado. O sol mais velho tentou matar seu irmão, como era simplesmente adequado. Mas fracassou. Queimando, sangrando, o sol mais jovem perseguiu seu irmão através do céu. A velha estrela astuta fugiu para as colinas e a segurança, mas seu destino era nunca mais descansar. Pois o irmão mais novo só havia exposto sua face, mas o mais velho havia exposto seu fracasso. E outros haviam visto isso, para sua eterna tristeza. As primeiras pessoas da areia haviam visto a batalha no céu. Os sóis, duplamente cobertos de vergonha, voltaram sua ira para as testemunhas. O olhar dos irmãos celestiais destruiu os mortais, queimando-lhes a carne para revelar seus eus secretos. O povo da areia viu suas sombras nas areias de Tatooine, e ouviu. O espírito mais jovem estava prestes a atacar. O mais velho lhes dizia para se esconderem. Conselhos dos condenados. O povo da areia também estava condenado. Sempre caminhando com as sombras gêmeas do sacrilégio e do fracasso atrás deles, eles esconderiam seus rostos. Lutariam, atacariam e fugiriam. A maioria das pessoas da areia atacava à noite, quando nenhum dos dois irmãos celestiais podia sussurrar para eles. Ayark preferia caçar ao amanhecer. As vozes das sombras ficavam mais quietas então, e os colonos que infestavam a terra podiam ver seu destino claramente. Isso era importante. O sol mais velho fracassado ao não matar seu irmão. Ayark não falharia, nem nunca havia em matar colonos. O sol mais velho veria seu exemplo e aprenderia agora. Tuskens. Ayark correu na direção do velho fazendeiro que dera o grito. O gaderfi de metal do caçador esmagou o queixo descoberto do humano, estilhaçando seus ossos. Ayark avançou, derrubando a vítima ao chão.
O colono lutou, tossindo enquanto tentava repetir o grito: Tuskens! Anos antes, outros colonos tinham dado aquele nome ao povo da areia que obliterou. Forte Tusken. Os caçadores daquela época haviam recebido bem o nome em sua língua, era prova de que os parasitas ambulantes não tinham nada que o povo da areia não pudesse tomar. Mas Ayark não suportava ouvir o nome tão cheio de orgulho vindo das bocas daquelas criaturas repelentes. Além disso, poucos humanos eram tão feios quanto o maldito colono que agora se contorcia na areia. Aquele humano era antigo, tirando uma atadura que cobria um recente ferimento na cabeça, seus cabelos brancos e sua pele murcha estavam expostos ao céu. Era algo horrível de se ver. Ayark mergulhou o Gaderfi pesado para baixo e seus flanges de metal esmagaram as costelas do colono. Ossos arrebentaram. A ponta da arma o atravessou de um lado a outro, saindo e raspando na superfície de pedra abaixo. O velho colono deu seu último suspiro. O nome Tusken mais uma vez pertencia apenas ao povo da areia. Imediatamente, Ayark correu na direção do prédio baixo, a uma pequena distância à frente. Não havia o que pensar. Nenhum predador de Tatooine jamais parava para refletir sobre a morte. Um Tusken não poderia ser diferente. Pensar demais significava morrer. O ninho humano era uma coisa nojenta, algo parecido com uma colmeia esqueto, escória moldada formando um semibulbo nojento, enterrado na areia. Esse ali era formado a partir daquela rocha falsa deles, a pedra sim. Ayark já tinha visto aquilo antes. Outro grito. Um bípede branco e pálido com um crânio proeminente apareceu na porta do prédio, brandindo um rifle de raios. Ayark descartou o Gaderfi e atacou, arrancando a arma das mãos do colono assustado. Ayark não entendia como um rifle de raios destruía sua vítima, mas compreender não era necessário. A coisa tinha uma utilidade. O caçador a pôs para funcionar no colono, que não tinha utilidade. Bem, aquilo não era exatamente verdade. Os colonos tinham utilidade. Fornecer mais rifles para os Tuskens pegarem. Poderia ser um pensamento engraçado, se Ayark algum dia risse. Mas esse conceito era tão alienígena quanto o cadáver de pele branca que agora jazia no chão. Tantas coisas estranhas haviam vindo viver no deserto. E morrer. Atrás, mais 2 caçadores entraram na estrutura. Ayark não os conhecia. Os dias de ir a uma batalha rodeado apenas por primos há muito haviam passado. Os recém-chegados começaram a virar os caixotes na área de armazenagem, derramando seu conteúdo. Mais coisas de metal. Os colonos eram obcecados por elas. Os guerreiros também eram, mas não havia tempo para isso. Ayark gritou para eles. Ngai! Ngai! Os jovens não ouviram. Eles não eram filhos de Ayark. Ayark só tinha um filho agora, mas ele não era velho o bastante para lutar. E tampouco aqueles guerreiros tinham pais. Assim caminhavam as coisas naqueles dias. Tribos poderosas haviam se tornado meros grupos de guerra, com suas fileiras constantemente evoluindo à medida que sobreviventes de um grupo se fundiam a outro. O fato de Ayark estar liderando aquele ataque traduzia a condição deles. Ninguém no grupo havia vivido sequer a metade do tempo que Ayark, ou visto tantas coisas quanto ele. Os melhores guerreiros haviam caído anos antes, e aqueles jovens certamente não viveriam para lutar pela liderança. Eram tolos, e, se Ayark não os matasse por sua estupidez, eles morreriam de algum outro jeito. Mas não naquela manhã. Ayark havia escolhido o alvo com cuidado. Aquela fazenda ficava próxima do deserto de Jundla, distante das outras aldeias. Ali havia poucas das vis estruturas pelas quais os residentes arrancavam água de um céu que ninguém podia possuir. Quanto menos torres vaporizadores, como os fazendeiros as chamavam, menos colonos. Agora, ao que parecia, não havia mais nenhum. A não ser pelos jovens guerreiros mexendo nas coisas, tudo estava quieto. Mas Ayark, que já havia vivido para ver 40 ciclos do céu estrelado, não se deixava enganar. Uma arma estava encostada ao lado da porta que dava para fora. Seria do humano velho, deixada ali por acidente? Ayark levou o rifle até seu bocal prateado, farejando. Não. Com um movimento rápido, Ayark quebrou a arma contra a maçaneta. O rifle havia sido usado para matar um Tusken. O cheiro de suor de outro dia ainda estava na coronha. Ele diferia do cheiro do humano velho e do das criaturas brancas que os colonos chamavam de Bit, mas alguém estivera ali. Mas o rifle não poderia ser usado agora, nem nunca mais. Uma arma que matava um Tusken não tinha mais poder do que qualquer outra, até onde Ayark soubesse. Tais superstições eram para mentes mais fracas.
Mas, assim como Tuskens prezavam seus bantas, os colonos pareciam prezar rifles individuais, escavando símbolos em suas coronhas. O humano que carregava aquela arma era mais formidável que o velho e a criatura Bit, mas ele teria de recorrer a algo novo e não familiar da próxima vez. Se sobrevivesse aquele dia, Ayark cuidaria para que isso não acontecesse. Pegando o Gaderfi do chão, Ayark passou pelos jovens saqueadores, empurrando-os. Passos na areia levavam para os fundos, onde 3 vaporizadores sem alma zumbiam e profanavam o ar. Um pequeno barraco de apoio às máquinas impuras estava logo atrás. Conveniente. Ayark faria os habitantes sangrarem por usarem os vaporizadores. Devagar, e assim os sóis iriam ver. O que os colonos haviam roubado voltaria para a areia, uma gota de cada vez. Hurrá, hurrá! Ayark gritou, lutando para se lembrar das palavras antigas. Nós está aqui em paz. Nenhuma resposta. É claro, não haveria nenhuma, mas certamente alguém estaria lá dentro e ouviria as palavras. Orgulhava-se de lembrá-las. Uma irmã humana havia entrado para a família de Ayark anos atrás. Os Tuskens costumavam complementar seus números por meio de sequestros. O bando precisava de reforços agora, mas ele não levaria ninguém dali. A presença de colonos tão perto das vastidões era uma ofensa grande demais. Eles morreriam, e outros viriam, e o deserto de Jundland seria deixado em paz. Os outros guerreiros saíram da casa e cercaram o barracão de serviço. Os Tuskens estavam em 8, ninguém poderia desafiá-los. Com as mãos envoltas em tecidos fechadas ao redor do cabo de um Gaderfi antigo, Ayark inseriu o Traam na ponta curva da arma no trinco da porta. A porta de metal abriu com um rangido. Do lado de dentro, um trio trêmulo de humanos se encolhia no meio de peças de reposição das máquinas sedentas. Uma mulher de cabelos pretos agarrava um bebê enrolado em panos, enquanto um macho de cabelos castanhos abraçava os dois. Ele também segurava uma pistola de raios. Era o dono do rifle destruído. Ayark podia dizer que ele estava sentindo falta da arma, agora. Engolindo o medo, o jovem olhou direto para o olho bom de Ayark. Você, vai embora. Não temos medo. Colonos mentem, disse Ayark, espantando os outros Tuskens quase tanto quanto os humanos com aquelas palavras estranhas. Colono mente. 8 Gaderfi se ergueram para o céu, com as pontas de lança reluzindo na luz da manhã. Ayark sabia que algumas acertariam os alvos, e o velho irmão celestial lá no alto veria novamente o que era a verdadeira bravura, Aioehh. O som ecoou pelo horizonte. Como um só, o grupo de guerra olhou para o norte. O som veio novamente, mais alto. Seu significado era inconfundível. O mais jovem Tusken do grupo foi o primeiro a dizer, Dragão Krayt. A criança guerreira deu um giro e tropeçou nas próprias botas, caindo com seu bocal de cara na areia. Os outros olharam para Ayark, que se virou na direção da cabana. Havia visto muitos rostos humanos, o suficiente para saber ler suas expressões, mas, mesmo para um caçador experiente, aquelas faces eram surpreendentes. O fazendeiro e a esposa não pareciam simplesmente aliviados. Eles pareciam desafiadores. Na presença de um Krayt? O maior predador que Tatooine conhecia, atrás apenas dos Tuskens? Sim, Ayark via. E isso não era tudo. A jovem mãe estava segurando alguma coisa, ao lado do bebê, em sua mão livre. Ayark gritou uma ordem para os guerreiros, mas era tarde demais. Com o som horripilante no ar, nenhum deles ficará ali. Os 2 saqueadores de antes quase tropeçaram no jovem caído enquanto saíam em disparada, tentando se lembrar de onde haviam colocado seus artigos roubados. Os outros agarraram seus Gaderfi aos peitos e partiram correndo para trás do barracão principal. Errado! Errado! Não era isso que Ayark lhes havia ensinado. De jeito nenhum, mas eles se dispersaram antes mesmo que soubessem onde estava o dragão, deixando seu líder sozinho com os colonos. O jovem fazendeiro mantinha sua arma de raios apontada para Ayark, mas não disparou. Talvez tivesse calculado o risco, decidindo que deixar a arma sem disparar era algo mais ameaçador do que um disparo dado por uma mão trêmula. Não importava. Se os colonos estavam esperando por alguma distração, tinham conseguido uma. Ayark esfolegou e recuou, com seu manto cor de areia rodopiando. Os guerreiros corriam para um lado e para o outro. Ayark gritou, mas ninguém conseguia se fazer ouvir por sobre o barulho. Havia alguma coisa que não era natural naquele som. Mas o quê? Ninguém fingiria ser um dragão Krayt e se alguém pudesse, nunca soaria tão mecânico. Aioehh. Não há como confundir isso, Ayark pensou.
O gemido do dragão havia se transformado em um grito agudo de arrebentar os ouvidos, muito além da capacidade de qualquer pulmão. Estava vindo ainda mais alto, de uma nova fonte, imediatamente aparente. Uma trompa ligada a uma das torres prateadas que ficavam no meio da fazenda. E havia sons semelhantes que emanavam do alto das colinas, a norte e a leste. Ayak parou no meio do pátio, com o Gaderfi erguido. Prodorra, Prodorra, Prodorra. Falso! Os jovens saqueadores voltaram a aparecer, correndo sobre o alto de uma montanha, e voltando para a fazenda. Ayak soltou o ar por entre os dentes podres. Pelo menos alguém o havia escutado, com toda aquela barulheira. Agora pelo menos quem sabe eles poderiam. Disparos de raios. Um clarão laranja envolveu um dos corredores Tusken por trás. O outro se virou em pânico, apenas para também ser incinerado. Ayak se agachou por instinto, buscando cobertura atrás do vaporizador amaldiçoado. Vaou! Uma onda metálica, cobre e verde, varreu a duna. Ayak reconheceu aquilo na hora. Era o Landspeeder que os havia assombrado antes, na rocha alta. E agora, como antes, diversos jovens colonos se aglomeravam em seu interior aberto, gritando e disparando loucamente. Ayak pulou para trás de um segundo vaporizador, subitamente mais confiante. Não havia dragão nenhum, apenas colonos. Os Tuskens poderiam se reorganizar e lutar contra eles, se permanecessem leais. Mas não era o que estava acontecendo. Um fugiu para o nada a leste e Ayak pôde ver mais 2 Landspenders correndo atrás dele. O jovem guerreiro desajeitado, que mal havia sobrevivido aos ritos de passagem para a idade adulta dias antes, escondia-se atrás do barracão, agarrando-se às areias covardemente. Somente os sóis sabiam para onde os outros haviam ido. Não era bom. O primeiro Speder cercou o assentamento, com seus ocupantes cuspindo fogo em cima de nada em particular. E agora outro Overcraft chegava, mais sofisticado, com curvas agudas. O veículo prateado trazia 2 humanos em um compartimento aberto, protegido por um para-brisa. Um humano de aspecto sombrio e rosto peludo conduzia o veículo, enquanto seu passageiro mais velho se erguia corajoso em seu assento. Ayak já tinha visto o passageiro antes, a uma distância maior, de cara raspada, com mais idade do que a maioria dos Tuskens teria, e sempre com a mesma expressão sem sentido. O sorridente. Mais para o sul, pessoal. O humano em pé disse, com macrobinóculos na mão. Continuem atrás deles. Ayak não precisava entender todas as palavras. O sentido era claro. Os guerreiros desaparecidos não estavam por perto, prontos para atacar. O bando em debandada, havia fugida ao ver o Landspeder do humano alto. O jovem Tusken acovardado de antes gemeu e se levantou, deixando seu Gaderfi no chão. Ele saiu em disparada. O hack. Ayak gritou. Espere. Tarde demais. Outro Landspeder se aproximou e os passageiros a bordo, gritando, fizeram a pessoa da areia em fuga em pedaços com uma rajada atrás da outra. Ele era um guerreiro não fazia nem 6 dias, e fora morto em segundos. Isso era demais. Ayak se levantou com a arma na mão, e correu para trás do barraco, para longe de onde os colonos, que riam, conscientes apenas do que haviam matado, podiam ver. Tecidos esfarrapados voavam quanto Ayak caía, dando cambalhotas sobre uma duna, até uma ribanceira poeirenta, e sobre mais uma duna, e outra. Por fim, Ayak caiu no chão, sem fôlego. 3 Tuskens haviam sido perdidos, talvez outros. E o povo da areia não podia se dar ao luxo de perder outros. Pior, haviam perdido para colonos que usaram um truque baixo, no qual nenhum Tusken 4 anos antes teria caído. Agora os colonos saberiam, os poderosos Tuskens não eram mais o que foram um dia. Lutando para se levantar, Ayak olhou para o chão abaixo. A sombra mais velha se esticou. Como o sol irmão mais velho, o bando havia atacado e fracassado. Era a hora de os Tuskens se esconderem. Mais uma vez.